Neste vídeo, nós iremos explorar como funciona a escolha de parceiros no reino animal. Nós vamos entender os processos evolutivos por trás da escolha ideal do parceiro. Além disso, nós vamos entender como funciona a cópia da escolha de parceiros, que é um processo de aprendizado muito comum para escolher o melhor, ou às vezes não, parceiro, dentre aqueles todos que estão disponíveis. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em Ecologia de Biomas Tropicais. Em todo o reino animal, indivíduos de ambos os sexos são frequentemente seletivos em quem eles vão escolher para acasalar. Pensa-se que a escolha de um companheiro ela seja tão difundida porque geralmente ela oferece a esses caçadores, que estão procurando seus parceiros, benefícios reprodutivos em termos de filhos com mais qualidade genética. No entanto, estudos empíricos mostram que a força da escolha do parceiro, que é o grau em que os indivíduos preferem algumas opções de acasalamento em comparação com outras, pode variar muito entre as espécies, entre os indivíduos da mesma espécie e até mesmo dentro de um mesmo grupo. Até mesmo dentro de um mesmo indivíduo isso pode acontecer. Compreender como essa variação surge ela é importante porque a escolha do parceiro ela é um determinante essencial para a aptidão reprodutiva individual, o sucesso reprodutivo individual, e o impulsionador da evolução pela seleção sexual. Alguma proporção de variação observada na força da escolha de parceiro pode ser explicada pelo fato de que a escolha do parceiro é algo muito caro, porque a escolha do parceiro requer tempo e energia, e porque a escolha requer rejeitar alguns parceiros que poderiam ser aceitáveis, e pode, assim, reduzir a fecundidade daquele animal. Isso poderia significar que os animais podem maximizar seu sucesso reprodutivo sendo seletivos durante o acasalamento somente quando os benefícios da escolha superam os seus custos. O ambiente em que o indivíduo experimenta potenciais parceiros tem o potencial de influenciar fortemente nos custos e nos benefícios que isso vai ter para aquele animal. Por exemplo, em alguns ambientes, a amostra de parceiros pode ser amostrar eles, testar, digamos assim, pode ser energeticamente muito difícil, porque eles estão muito longe, ou porque eles não aparecem, ou porque a disputa é muito cara, briga-se muito, ou então pode levar a um risco de predação muito aumentado, porque aquele animal tem que ser mais visto, e espera-se que os indivíduos acabam se tornando menos exigentes, porque nesses contextos o que vier é lucro. Outro fator-chave que afeta os custos e os benefícios de ser exigente é as características do indivíduo, seu fenótipo, que é frequentemente referido como seu estado individual. Alguns aspectos importantes do estado de um indivíduo incluem seus fatores físicos, como o tamanho do seu corpo, a sua condição física, além dos seus fatores de história de vida, como idade e o seu histórico de acasalamento. Já o estado individual, ele também pode influenciar os custos e os benefícios de ser exigente de três principais maneiras. Primeiro, o estado individual ele pode influenciar os recursos energéticos que estão disponíveis para a reprodução daquele animal. Quando os recursos energéticos são baixos, por exemplo, pouca comida, os indivíduos precisam priorizar os seus processos e comportamentos metabólicos básicos de vida, relacionados à sua sobrevivência, às custas da sua reprodução. Os recursos disponíveis para a reprodução eles são reduzidos em animais que estão desnutridos ou em más condições físicas. Indivíduos com mais parasitas também costumam ter menos recursos para investir na sua reprodução, seja por causa do efeito direto dos parasitas ou pela regulação muito cara do seu sistema imune que o hospedeiro tem que fazer. O nível de recursos também pode mudar à medida que os animais envelhecem, embora os padrões sejam um pouco menos diretos. Em algumas espécies, o nível de recurso que aquele animal pode ter parece aumentar conforme ele envelhece, especialmente naquelas espécies que têm crescimento indeterminado, enquanto que em algumas outras espécies ele atinge um pico em determinada idade. Já a segunda vantagem é que o estado de um indivíduo pode influenciar o seu potencial reprodutivo futuro ou o seu valor reprodutivo residual. Quando o valor reprodutivo residual é baixo, aumenta a importância do sucesso do acasalamento a curto prazo
e o custo de rejeitar parceiros de acasalamento. O valor reprodutivo residual é afetado pelo risco de vida útil daquele animal comparado com a sua mortalidade. E, portanto, ele é frequentemente reduzido para indivíduos idosos ou em más condições físicas ou altamente parasitados. Porque se ele reproduzir, ele pode morrer durante o processo ou aquela pode ser a última chance dele. Então não tem muito o que escolher. E o terceiro, que é o estado individual, ele influencia o risco de não ser correspondido, de não corresponder. Para indivíduos que não acasalaram ainda, indivíduos virgens, rejeitar um parceiro em potencial é arriscado. Isso porque sempre há uma chance de que nenhum outro companheiro adequado seja encontrado antes que ele morra, principalmente em animais com tempo de vida reduzido. Esse risco não existe para os indivíduos que já acasalaram. A teoria da seleção sexual prevê que os indivíduos devem ser mais exigentes durante a escolha do seu parceiro quando 1. Eles têm mais recursos para investir na avaliação do parceiro, para que eles possam fazer escolhas precisas com relação a ele. 2. Eles têm um valor reprodutivo residual para que eles possam se dar ao luxo de atrasar o seu acasalamento e esperar por parceiros de alta qualidade. Ou 3. Quando eles já produziram pelo menos alguns filhotes. Portanto, não há risco de morrer sem deixar descendentes, que é o que nós estávamos descrevendo, né? Embora a teoria da escolha de parceiros tenha sido formulada pela primeira vez assumindo que as fêmeas são o sexo exigente, não há razão para que essa previsão também não se aplique à escolha do parceiro macho, desde que a reprodução seja cara para os machos e que os machos se beneficiem de fêmeas de alta qualidade. Isso leva à previsão de que os indivíduos que não são acasalados, eles precisam exibir um caráter reduzido, a fim de que eles possam obter do seu primeiro a fim de que eles possam ter um primeiro acasalamento e garantir pelo menos algum sucesso reprodutivo. E depois eles podem ser, escolher qualquer um. Volta aqui, a fim de que eles possam obter o seu primeiro acasalamento e garantir que eles possam deixar pelo menos algum descendente. Dessa forma, na primeira vez, eles não vão ser nada exigentes, porque tem que garantir o filhote. Na segunda vez, aí já dá para exigir mais, que pelo menos já tem uma cria. E nós vamos entrar agora no processo da escolha do parceiro. A formação de preferências de parceiros é um processo complexo, na qual não apenas os fatores genéticos estão envolvidos, mas também aqueles não genéticos, como o aprendizado social. E aí nós entramos justamente na aprendizagem social. A aprendizagem social ela é difundida no reino animal e não se restringe aos vertebrados. A aprendizagem social ela abrange qualquer aprendizagem que o indivíduo recebe informações sobre outros membros da sua mesma espécie ou de espécies diferentes quando eles estão observando, interagindo com outros ou com seus recursos ambientais. E assim, eles usam essas informações fornecidas socialmente. A aprendizagem social ela é uma forma de aprendizado que usa especificamente informações obtidas de indivíduos específicos ou de outros animais, ou de produtos das suas atividades, para obter informações sobre o meio na qual eles estão. Foi reconhecido como um processo crucial de aprendizagem para o processo de transmissão e disseminação de comportamentos dentro de uma população ou entre populações. Como tal, a aprendizagem social é a pedra angular de tradições culturais, uma vez que a cultura depende, por definição, de informações que são socialmente transmitidas. E lembra, nós já falamos aqui num vídeo muito legal sobre a cultura animal. Depois confere lá esse vídeo que eu detalho mais sobre a formação da cultura nas sociedades animais. Um dos principais benefícios de viver em grupo social é o acesso à informação. Os indivíduos podem empregar informações sociais para reconhecer habitats, itens alimentares e companheiros apropriados. Dessa forma, eles navegam no mundo social e podem tomar decisões. Quando os indivíduos eles usam as informações obtidas ao observar certos indivíduos, eles podem reduzir o tempo de decisão, o tempo para descobrir certos recursos que às vezes podem ser escassos e o custo de avaliar parceiros. No contexto da escolha de companheiros, que nós estamos aqui falando nesse vídeo,
A extensão em que os animais mudam as suas escolhas de companheiro em resposta ao comportamento dos outros pode influenciar a força e a dinâmica da seleção sexual em uma população. No ambiente natural, os indivíduos variam na sua qualidade como companheiro, em termos de recursos ou que podem fornecer aos seus companheiros, e também dos cuidados e dos genes que eles podem fornecer aos seus filhos. Por esse motivo, geralmente existem grandes benefícios de se escolher parceiros de mais alta qualidade disponível através de um processo de escolha de parceiros. Nas espécies sociais, as interações entre machos e fêmeas podem frequentemente ser visíveis para os outros da mesma espécie, do mesmo grupo. Isso significa que o acasalamento ou qualquer outro comportamento afiliado de positivo, tem o potencial de criar informações públicas que os outros grupos do membro podem usar. Essas informações elas são transmitidas inadvertidamente, tornando tipicamente um sinal honesto e confiável do parceiro. Lembra, nós falamos aqui também já no canal sobre o processo da fofoca, que nasce justamente disso, de estar tendo que observar os outros e o que está acontecendo dentro do grupo. Depois confere lá esse vídeo sobre a evolução da fofoca. E aí nós entramos justamente na cópia da escolha de parceiros. Em espécies com capacidade cognitiva de reconhecer e lembrar dessas informações dos outros, existe o potencial de quem está observando usar a escolha que os outros indivíduos do mesmo sexo que ele fizeram, e eles são chamados de demonstradores ou modelos. Dessa forma, eles podem tomar as suas próprias decisões de acasalamento, se aquele outro lá vai compensar acasalar ou não, por um processo que é conhecido como cópia de escolha de parceiro. A cópia da escolha de parceiro é uma forma de aprendizado social na qual a escolha do companheiro de um indivíduo é influenciado pelas escolhas dos outros que sejam do mesmo sexo que ele. Então, uma fêmea observa outra fêmea como que ela escolhe um parceiro, um macho. E aí ela vai escolher um macho igual que aquela lá escolheu. Normalmente, a atratividade de um parceiro em potencial, que nós chamamos de alvo, aumenta depois de observar um demonstrador rival interagindo positivamente com o parceiro. Prevê-se que a cópia reduza o custo associado aos parceiros de uma amostragem, que como nós já descrevemos aqui antes, nem sempre aquele animal tem tempo, tem recurso para estar procurando. E pode ser especialmente vantajoso quando a qualidade daquele parceiro é difícil de avaliar, ou quando aquela que está lá copiando é inexperiente, como ela nunca acasalou antes, como é que ela vai saber quem presta e quem não? Por outro lado, em alguns casos, a cópia ela pode levar a escolhas mais pobres, porque nem sempre que está copiando coisa boa também, Se a cópia fizer com que os observadores ignorem sinais de baixa qualidade. Por exemplo, guppies machos, geralmente eles preferem fêmeas maiores, que são sinais de fecundidade. Porém, quando eles têm informações sociais de outros machos que estão escolhendo fêmeas menores, quando tem uma fêmea maior, ele acaba escolhendo aquela fêmea menor, porque ele viu que o outro macho escolheu ela também. Então ele vai na cópia, se ele escolheu, eu também escolho. Teoricamente, qualquer espécie que exiba a escolha de parceiro e possui capacidade cognitiva para aprender socialmente, pode exibir a cópia de escolha de companheiro, de escolha de parceiro, Até o momento, a cópia da escolha de parceiros foi registrada em mais de 20 espécies não humanas, incluindo mamíferos, aves, peixes, aranhas e insetos. Mesmo espécies comumente que se acreditava ter habilidades cognitivas mínimas, como a mosca da fruta, a Drosophila melanogaster, ela tem demonstrado repetidamente que ela exibe sim a cópia de escolha de parceiros. Ela está copiando o que o outro está fazendo. Em animais muito diversos, em uma grande variedade de situações que não seja a escolha do parceiro, a informação social ela tem uma influência maior quando os observadores são jovens ou inexperientes. Por exemplo, quando encontram novos ambientes que eles nunca estiveram antes, ou quando aquele perfil que ele gosta lá do date dele, do crush que ele gosta, não está disponível ali. Se não tem ele, o que ele faz? Copia o que os outros estão gostando. Na cópia da escolha de parceiros, isso sugere que as fêmeas elas têm mais chances de copiar as escolhas dos companheiros das outras, como foi relatado nos casos dos guppies e das aranhas-lobo. Estudos empíricos até o momento também demonstraram que todas as informações sociais
não são iguais. Observadores de muitas espécies parecem prestar mais atenções a certos indivíduos do que outros. Por exemplo, chimpanzés em cativeiros eram mais prováveis de aprender um novo comportamento de forrageio, de procurar comida, de indivíduos que eram socialmente dominantes, que eram chamados de conhecedores. E os seres humanos também têm maior probabilidade de copiar escolhas de parceiros daqueles indivíduos que têm mais destaque social. Além de serem influenciadas pelas características dos observadores, as decisões da cópia da escolha de parceiro podem variar de acordo com as características das fêmeas também, do que está sendo estudado. O estudo desenvolvido por Jones e Duval, em uma meta-análise de 40 estudos sobre a cópia de parceiro por parte das fêmeas, os autores encontraram que em todos os estudos avaliados, as fêmeas tinham, em média, 2,7 vezes mais chance de escolher um parceiro em particular, se elas recebessem alguma informação social que favorecesse o macho, comparado com aquelas fêmeas que não recebiam nenhuma informação social. Isso levanta a questão: quais fatores influenciam a evolução ou a expressão da cópia? Os benefícios de condicionamento físico da cópia provaram ser difíceis de medir, mas a teoria prevê que a cópia não vai ser vantajosa em todos os contextos e para todas as espécies. Por exemplo, prevê-se que a cópia aumente a adequação da copiadora quando a amostra dos parceiros é muito cara. E a qualidade do parceiro também é difícil de avaliar, e as preferências levam tempo para aprender e devem ser mais prováveis em espécies com alta socialidade e gerações sobrepostas, porque isso aqui são grupos de animais que têm grupos coesos de sociedades e gerações de diferentes idades vivendo juntas. Além disso, as espécies estritamente monogâmicas ou que requerem cuidados biparentais para uma criação bem-sucedida dos filhotes, é menos provável que elas exibam essa cópia da escolha de parceiro por causa dos altos custos associados quando ela escolhe um parceiro ruim, porque vai saber se a outra teve uma escolha boa ou não, né? Em muitos casos, nas espécies monogâmicas, elas não copiam como previsto. No entanto, em outros casos, a cópia da escolha de parceiro foi observada experimentalmente em várias espécies sociais ou que eram exclusivamente monogâmicas. E essas incluem, por exemplo, as aranhas-lobo do gênero Schizocosa e também da codorna japonesa, que é socialmente monogâmica, Coturnix japonica. A ocorrência da cópia da escolha de parceiro também pode ser afetada por fatores relacionados ao tipo do projeto de estudo que foi desenhado, porque isso influencia a nossa capacidade de medir a cópia, ou porque o comportamento das copiadoras difere entre os experimentos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar indicado aqui para vocês o nosso vídeo anterior, na qual nós falamos um pouquinho mais, em mais detalhes sobre o processo de namoro, da relação de vínculo entre os pares, que ficou bem legal no nosso vídeo anterior dessa série. Vejo vocês nesse vídeo e até mais!